Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto, tá? Que eu estou desenvolvendo aqui, para dar uma noção a vocês de como a gente poderia fazer um assistente virtual, ok? Então, nessa primeira parte do vídeo eu vou falar sobre reconhecimento de voz e algumas das possibilidades que a gente pode tentar utilizar, tá? Eu vou considerar que o ambiente que você está utilizando é o Ubuntu, mas que você pode repetir esses mesmos passos, esses mesmos recursos no Windows, ok? Então, para reconhecimento de voz, a gente vai utilizar a biblioteca Speech Recognition, tá? E a gente pode utilizar o reconhecimento do Google ou de outro serviço. O Google é gratuito, vocês podem utilizar gratuito. Ou então Pox Phoenix, tá? Para reconhecimento de voz offline, tá? O que é bacana. Reconhecimento de voz offline. Só que aqui entra alguns fatores, tá? Porque o Pox Phoenix ele não funciona muito bem. Para português a gente não tem um modelo oficial, tá? Não tem um modelo oficial para o Pox Phoenix em português. Eu treinei um modelo acústico, mas não treinei com muitos arquivos. E eu tenho duas dúvidas, tá? Porque se eu treinar um modelo acústico mesmo com muitos arquivos para português, ele só vai funcionar melhor para mim. Então não seria viável para vocês. E o outro ponto é que algumas tecnologias de processamento de linguagem natural são bem limitadas para o português, tá? Então vamos falar um pouco sobre o Pox Phoenix. Bem, o Pox Phoenix ele pode ser treinado, tá? A gente pode criar um modelo acústico. A gente só precisa de arquivos. Arquivos Wave em 16 kHz, mono, tá? Que seja com um canal. E gerando esses arquivos a gente tem que ter o arquivo mais a transcrição, que seria a transcrição do texto ou da sentença lida. E a gente precisa de algumas horas de dados para criar um modelo acústico, tá? Para uma pessoa, pelo que eu li no manuais, mais ou menos 10 horas para uma pessoa já é considerado uma boa corpora de voz. Para qualquer pessoa, praticamente em qualquer ambiente, seria preciso 10 vezes mais isso, né? 10 vezes no mínimo, ou seja, algo em torno de 100 horas de áudio, ok? Se vocês quiserem, eu posso treinar esse modelo acústico. Eu acho que eu poderia treinar em algumas horas, talvez em 40, 30 horas. Eu poderia treinar esse modelo acústico, tá? E disponibilizar para vocês. É uma possibilidade, tá? Mas vamos lá. Então eu vou falar um pouco mais sobre o projeto, como é que funciona, tá? Então a gente está trabalhando com reconhecimento de voz, poderia ter outro método, tá? Mas vamos utilizar o reconhecimento de voz. Eu estou falando aqui sobre o assistente virtual. Assistente virtual, ou agente inteligente, tanto faz, tá? Ou agente inteligente. Então a entrada vai ser reconhecimento de voz, tá? A gente vai ter a Black Box, que vai ser a caixa preta, vamos chamar de Black Box, que vai ser a lógica do projeto. E a gente tem a saída, que é síntese de voz, tá? A saída vai ser em síntese de voz. Beleza, então a gente tem o reconhecimento de voz, a Black Box, que vai ser a lógica do sistema, e saída síntese de voz. Nessa Black Box, ou caixa preta, a gente precisa ter algumas ferramentas de processamento de linguagem natural, ou NLP, ou Natural Language Processing, tá? Natural Language Processing. A gente pode ter o que aqui? A gente pode ter classificação de texto, tá? Pode ter sentiment analysis, ou análise de sentimento, que a gente pode ter classificação de texto. Dentro dessa classificação de texto, a gente vai ter análise de sentimento. A gente pode ter um chatbot, tá? Para trabalhar com isso, a gente pode trabalhar com um chatbot sendo default, tá? Se ele não conseguir classificar isso como um comando, a gente pode tentar classificar a entrada do usuário como um comando ou como uma ordem. E por padrão, ou seja, no default, a gente retorna a saída do chatbot, ok? Para a classificação de texto, a gente precisa ter algo chamado de entidades. Entidades que seriam as classes de comandos, tá? As entidades vão ser as classes de comandos, que vão ser N comandos, ou seja, esse N comandos vai ser o universo
de comandos. Universo significa um grupo ou é meio que toda a lógica, tá? Tudo que ele pode fazer dentro de um universo. Então, nesse universo de comandos, a gente vai ter N comandos, tá? E utilizando o classificador de texto, a gente vai tentar identificar a qual entidade pertence àquele comando, tá? Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa de um dataset, tá? A gente precisa de um dataset de comandos mais labels, ou que seriam as classes. Eu ainda estou pensando, eu estou com uma dúvida bem grande, tá? Se eu vou fazer isso para português ou para inglês. Porque para português eu tinha que para fazer em português, eu tenho que fazer tudo do zero, tá? Tenho que gerar os datasets, tenho que trabalhar no reconhecimento de voz, tenho que trabalhar em outros datasets, como do chatbot, e é bem mais trabalho. Então fazer sozinho não faz sentido, não faz muito sentido fazer em português, porque eu vou ter muito mais trabalho e não vou ter tanto ganho em termos de aprendizado, tá? Assim, no termo de linguagem mesmo, porque com inglês, pelo menos vou estar treinando inglês, né? Que seria uma boa coisa. Então, para português, se vocês quiserem que eu mostre a vocês como implementar isso, vocês devem colaborar com o dataset de comandos. Aí a gente pode trabalhar com o classificador de texto, tá? Utilizando o Naive Bayes, tá? Então vamos lá. Ou então Bag of Words mais regenerais, que também pode ser uma possibilidade, mas a gente vai ver isso ainda, ok? Então a gente tem dataset de comandos mais labels. Então, como é que isso aqui funcionaria? Isso aqui funcionaria basicamente assim, pessoal. Dado qualquer texto, por exemplo, que horas são? A gente passaria pelo classificador, tá? De texto. E ele deveria gerar uma saída que a gente está falando alguma coisa referente à hora. Ou referente ao tempo, tá? A hora. Então a gente pode retornar o WhatTime, que é uma entidade. Tá? E a gente pode fazer algum processamento em torno dessa entidade. Então, WhatTime, que seria que hora, seria a entidade da hora. Então, a gente poderia escrever uma função que retorna a hora. Ok? Existem alguns comandos um pouco mais complexos. E a questão do classificador de texto é que a gente não precisa trabalhar com a frase exata. Se a gente falar que horas são ou que hora ou me diga as horas, a gente pode trabalhar com diversas formas, tá? Então a entrada ela não tem que ser exata, ela pode ser um pouco genérica, tá? A gente pode trabalhar com sentenças um pouco mais tipo, por favor, me diga que horas são. Com o classificador de texto, tá? Isso aqui pode retornar a entidade WhatTime. Isso aqui são das entidades. Por exemplo, a gente poderia ter entidade para tocar música, tipo toque uma música, tocar música. Enfim, a gente tem N possibilidades, tá? A gente só precisa passar alguns exemplos. Diria que 3 exemplos para cada entidade seria o mínimo, tá? Mas talvez 5 exemplos para cada entidade e a gente já consegue criar um classificador de texto para reconhecer comandos, tá? Então, se a gente estiver trabalhando com 100, 200 comandos, então o dataset vai ter mais ou menos 100, na verdade de uns 800 a uns 1000 comandos no total, e treinando isso num classificador Naive Bayes não levaria muito tempo, tá? Mas é apenas para classificar comandos. Se a gente quiser classificar se é um comando, se é uma conversa ou se é uma ordem, já é outro patamar, ok? Beleza, então a gente está falando sobre o classificador de comandos. Vamos falar sobre Question Answering, que é um tópico muito complexo. Question Answering, que basicamente a gente dá uma pergunta tipo, em que ano nasceu, deixa eu ver aqui, Albert Einstein. Essa é uma pergunta um pouco complexa, tá? Então vamos lá, vamos quebrar isso aqui em partes. A gente tem uma pergunta e a gente precisa de um dataset para classificar essa pergunta. Por que a gente precisa classificar essa pergunta? Basicamente para diminuir o espaço de busca, tá? A gente vai ter um Full Text Search Engine,
que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, tá? Que é o Whoosh, que é um Full Text Search Engine, que seria mecanismo de busca em texto completo, seria a tradução mais ou menos. Mas basicamente é como se fosse um Google, tá? Então vocês podem pesquisar em documentos e vocês podem receber esses documentos e interar sobre eles, ok? E a gente pode tentar buscar algumas informações nesses documentos. A gente precisa de um classificador de texto para identificar o tipo da pergunta, tá? Em que ano nasceu Albert Einstein? A resposta a gente sabe que é um ano, ou seja, que é uma data. Então a resposta vai ser do tipo date, tá? Por isso que a gente precisa trabalhar com Named Entity Recognition, que seria NER, tá? Ou Named Entity Recognition. Aqui que entra o problema do português, tá? Para português não existem modelos disponíveis para NER, pelo menos que é para que eu conheça, tá? Eu vou pesquisar depois ver se eu acho algum modelo para NER para português. Mas o NER basicamente é o essencial, é a base para que a gente possa começar a trabalhar com esse sistema de Question Answering, tá? Então, Question Answering a gente vai trabalhar com classificador de texto. A gente pode tentar utilizar Naive Bayes, tá? Depois eu vou fazer um tutorial de Naive Bayes aqui com o TestBlob, tá? Então, Naive Bayes, eu vou escrever aqui, talvez minha pronúncia esteja correta. Naive Bayes, que se escreve assim, é um classificador de texto simples que funciona de forma semelhante ao Bag of Words. Então, ele não escala bem, tá? Se você estiver trabalhando com milhares de questões no dataset, ele não vai escalar bem, ele vai começar a pesar bastante para treinar, ok? Com redes generais a gente pode levar um pouco mais de tempo, mas se a gente conseguir criar um classificador, a gente consegue ter esse classificador funcionando praticamente na mesma velocidade, tá? Porque ele sempre vai ter a mesma arquitetura, se a gente não mudar a arquitetura drasticamente, ok? Então, a gente precisa do quê? Para criar um Question Answering, a gente precisa de um classificador de texto e de um dataset. Eu acho que a parte mais difícil é o dataset. A gente precisa de um dataset com perguntas e respostas. E a gente pode tentar pegar a pergunta, quebrar ela em tokens e ver se a gente tem... a gente pode tentar criar mais de um classificador, na verdade. Seria bacana ter mais de um classificador, tá? Na primeira parte do classificador a gente tem uma pessoa, tá? Person. Que Albert Einstein é a entidade person, a entidade pessoa. E aqui a gente tem a entidade date. A entrada seria person, a saída seria date. A gente tem algumas palavras-chave que podem ajudar a gente a ter mais ou menos noção do que a pergunta se trata, como nasceu e ano, tá? Nasceu e ano, a gente pode ligar isso à data, se a gente estiver utilizando o algoritmo de normalização Bag of Words, porque o Bag of Words vai pegar basicamente algumas palavras, a união dessas palavras e tentar fazer uma ligação com elas, tá? Tipo, ano e nasceu, a gente vai tentar ver se é um ano. Se fosse em que ano nasceu e onde nasceu Albert Einstein, a gente poderia ter duas saídas, né? Que seria ano mais lugar. Lugar em NER é place, tá? Place ou localization. Location, na verdade. Location. Na verdade é location, tá? Então, essa é a arquitetura básica, tá? Sobre o projeto que eu pretendo implementar. A gente tem que trabalhar, se vocês quiserem em português, é claro, a gente tem que trabalhar com a questão do reconhecimento de voz, mas ainda a gente precisa trabalhar com os datasets, porque sem os datasets não tem como treinar o sistema, não tem como fazer com que ele melhore, tá? E a questão do NER também é outra parte que em português fica para trás, tá? Porque não tem modelos de NER para português que funcionem bem, tá? Tem um projeto que eu acho que talvez eu já falei aqui no canal, que é o Space, que é para Python, tá? Que eu acho que é um dos melhores toolkits para processamento de linguagem natural. Ele já suporta inglês e espanhol, tá? O problema do Space é que ele tem bastante custo computacional, tá? Ele gasta em torno aí de 700 megas de RAM, então ele é bastante complexo. Mas espero que nessa nova versão do Space, que vai trabalhar com redes neurais, eles consigam diminuir essa complexidade, tá? Para alguns, talvez 100 ou 150 megas. Tem outros, deixa eu ver aqui, pessoal. Tem o NLTK, tem o NER do NLTK, que é muito básico, tá? Só funciona para inglês, mas é muito básico.
Temos também o Stanford NLTK também, né? Temos o NUR do Stanford. Para C# a gente tem o OpenNLP, né? OpenLP.net, que tem NUR para inglês. Então, para inglês, a gente pode usar o Space, que é um dos melhores, tá? Basicamente é muito rápido. O problema é que do Space é que ele gasta bastante RAM, mas o classificador deles eu acho que é um dos melhores. Tem o Stanford NUR, tá? Que é outro bom também. É preciso configurar para rodar em Java. A gente pode rodar ele através do NLTK, chamando o Stanford NUR, mas é preciso chamar o Java por baixo dos panos. Para C# tem o OpenLP.net e tem o Stanford NUR.net, tá? Vocês podem tentar utilizar, mas basicamente só funciona para inglês, ok? Então esse era o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Falou e foi!